Ó meu querido Pai, nós entramos na Tua presença nesta noite e sempre com o coração alegre e feliz, porque nós Te servimos e quanto mais olhamos para esse mundo, mais gratos nos sentimos. Uma hora dessa, quantas pessoas vazias, envolvidas com tantas coisas que não têm o poder de satisfazer, de preencher. Quantos até o final desta semana estarão desesperados das mais diversas formas, pelos mais diversos motivos, porque não têm buscado o Senhor, não têm feito essa escolha na vida. Mas aqui estamos nós escolhemos Te buscar. Mas sabe o que é triste, Pai, é saber que muitos não vão findar essa semana nesta terra. Lamentavelmente, muitos nem vão terminar esta semana. Serão tragados. Como nós aprendemos na Tua palavra, vão morrer prematuramente. Não viverão todos os dias que foram determinados. Simplesmente porque o Senhor não é o Senhor da vida. Muitos não têm esperança e a única coisa que busca é o prazer para a carne, é o satisfazer a carne, é aquilo que não tem poder de preencher nada. Oh Deus, quanta angústia muitos ainda vão sentir e muitos já estão sentindo. Podemos sentir na atmosfera uma carga tão pesada do excesso de pecado. Mas nós estamos aqui, tudo é escolha. Nós escolhemos Te buscar e nós nos reunimos para buscar o Senhor, invocar a Sua face. E nós somos pessoas abençoadas, porque nós entendemos exatamente aquilo que muita gente não entende, que a única fonte de vida é o Senhor. Só o Senhor pode saciar a fome e a sede de um coração. E nós viemos aqui Te buscar, porque nós sabemos que só o Senhor pode saciar a fome e a sede de um coração. E nós temos sede do Senhor. Nós ansiamos pela Sua presença, nós precisamos dela mais que tudo na vida. Pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados e erros. Tudo que nós falamos, pensamos e fizemos que tenha Te entristecido, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Cada mente, olhos, ouvidos, boca, coração, que todos sejam lavados com Teu sangue e abençoados com poder agora. Que a Tua presença venha, meu Deus, e inunde corações, transforme completamente. Que a visão de nenhum permaneça a mesma, mas que possa ter grande progresso. Eu oro por progresso, eu oro por avanços, eu oro por crescimento na vida de cada um. Eu oro pela Sua presença, nós invocamos a Sua presença, nós dependemos dela, nós precisamos do Senhor aqui. O Senhor é que faz toda a diferença, o Senhor é que renova, o Senhor é que cura, o Senhor levanta, o Senhor restaura, o Senhor cura as feridas, o Senhor dá visão, o Senhor dá um entendimento, o Senhor nos ajuda a ver o que não estamos vendo, o Senhor nos levanta, meu Deus, de todas as formas. Muito obrigada, Jesus, obrigada. Nós Te amamos muito. Agradecemos pela vida, pela salvação, por todo o bem que tem nos feito, pelas oportunidades que tem nos dado, pelo chamado maravilhoso. Nós agradecemos o Senhor, meu Deus, porque tem mudado a nossa visão de vida, tem nos ajudado a mudar o estilo de vida, tem nos dado o entendimento que de nenhuma outra forma, escolas, cursos, nada
pode fornecer essa sabedoria. A sabedoria que vem do alto é a verdadeira sabedoria que nos leva a fazer boas escolhas, escolhas sábias, escolhas corretas, escolhas prudentes. Muito obrigada. Obrigada pela salvação. Passa do teu sangue sobre cada um, sobre a reunião, sobre cada templo, cada líder, sobre o nosso povo em todo lugar. Visita nossos templos e nosso povo e abençoa grandemente. Eu peço a manifestação do seu poder e que a palavra seja pregada com responsabilidade, que vidas sejam muito abençoadas em todos os lugares. E eu peço que o Senhor fale aquilo que cada um precisa, que corações sejam cheios do seu poder e que todos recebam essa força, essa visão, essa unção e então possam ir além. Eu repreendo todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas, todas as obras do inferno contra nós. A inveja, a maldade, as pragas, eu destruo no nome de Jesus as setas demoníacas que vêm para roubar mentes, distrair mentes. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu repreendo mentes dispersas, corações fechados, setas demoníacas, em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre a nossa reunião, o teu sangue tem poder sobre o nosso trabalho, o teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue nos garante a vitória. Eu consagro essa reunião ao Senhor, esse trabalho ao Senhor, eu entrego nas tuas mãos e eu peço a tua presença, a tua manifestação aqui. Eu peço que o Senhor se faça presente, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Se o Senhor não tem vida, não tem nada, é perda de tempo. E assim, Senhor, ninguém veio aqui para pegar algo de homem, ninguém quer. Eu não quero. Se for para eu pegar algo da cabeça de alguém, eu uso da minha mesmo. Então, eu não acredito que alguém queira algo da cabeça de alguém. Então, é o que eu peço, que tudo venha do seu coração para transformar vidas. Muito obrigada por tudo. Seja conosco. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, e só estarei por cima e nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos abrir em 1 Reis 17, já no 9 em diante. Vá imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na panela, na vasilha, não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família,
pois a farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. É exatamente assim que Deus age com a gente. Ele te leva a participar da mudança da sua vida e agir a fé em momentos que para você é o final de tudo. Aí vem Deus, através do profeta, e fala algo para alguém que já está entregue à morte, porque como não vê saída, ela não via nenhuma saída, então você tem que guardar isso e deixar entrar. Não havia saída para ela a não ser comer aquele bolinho pequeno que dava para fazer com aquele punhadinho de farinha com azeite, que era um pouquinho que ela tinha. Ela e o filho iam comer e esperar a morte. Aí chega o Elias com essa proposta para ela. Nos dias de hoje, o que as pessoas, como elas tratariam um homem como Elias falando isso? Como um aproveitador, um sujeito sem consciência. Então você vê que muita gente tem perdido vitórias por causa da mentalidade. E o resultado da vida de muita gente, aliás, o resultado da vida de uma pessoa é o resultado dos seus pensamentos. Você nunca será diferente daquilo que você pensa. Você nunca, lembre-se disso, eu repito isso sempre, vai estar acima da sua cabeça. Isso é impossível. Então, a mentalidade de muita gente impede de ir além. Se o Elias tivesse levado uma cesta básica, chegado com comida, que é o que muita gente está sempre esperando, que alguém chegue com socorro, e ele espera esse socorro da parte do ser humano, e ele não se volta para Deus para depender de Deus, e nem quer participar agindo a fé. Se ele tivesse chegado com comida, essa comida ia acabar. Se ele tivesse dado dinheiro a ela, o dinheiro ia acabar. Então, cada um tem que entender o seguinte: alguém pode socorrer hoje, mas se você viver nesta dependência, você nunca vai sair do lugar. Porque aquela cesta básica acaba, aquela compra que aquela pessoa legal semeou na sua vida acaba, aquele dinheiro que alguém te emprestou, que entrou ali, ele acaba. Então, se você quiser uma mudança na sua vida, você tem que participar com uma fé viva, corajosa, como nós vemos aqui. Ela não tinha saída. O que ela tinha não dava para nada. Estou pegando 2 gravetos, fazer esse bolinho, comer com meu filho e esperar a morte. Ele disse, não tenha medo. Vai lá e faça para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor. Se você usar a sua fé, essa farinha não vai acabar, esse azeite não vai acabar. Quer dizer, sua vida vai tomar outro rumo. Quer dizer, ele estava falando, assim diz o Senhor. Pois essa mulher, que não era judia, essa mulher creu de tal maneira que ela foi lá, ela creu, ele disse, não tenha medo. Então você vê o que é uma atitude na hora certa, uma atitude de fé. Ela ia comer aquele bolinho e ia morrer. Era a ideia dela. Era a visão dela, a mentalidade dela, ela já ia esperar a morte. Então, quer dizer, isso aqui não vai mudar nada na minha vida. Ela creu. E ela teve o olhar certo, o olhar da fé. Ela não olhou para o homem com malícia,
com uma crítica ou com um questionamento. Quem você pensa que é? Eu sou só uma viúva, tenho um filho e não tenho nada para comer e você ainda me pede o pouquinho que eu tenho. É aí que está. Você não vê autopiedade, você não vê ela se fazendo de vítima. Você não vê ela se colocando como uma pessoa incapaz de ir além. Você vê ela agarrando aquela proposta que foi feita, com toda a força, e ali ela mudou a vida dela. Então, o início dessa reunião é com essa palavra. Nós vamos seguir em frente. Mas se isso aqui não existir na vida das pessoas, qualquer coisa que alguém dê a você, como eu estou acostumada a ver exatamente isso. Muitas pessoas são socorridas, mas quando aquele socorro acaba, tudo acaba. Enquanto alguns não começarem a participar, agindo a fé, de forma radical e corajosa, da forma que Deus está orientando, porque o Elias falou, Deus falou pelo Elias, dando à mulher uma direção de mudança mesmo. Deus vem até nós e nos dá uma direção. Você quer mesmo mudar a sua vida? É isso que você quer. Você quer uma mudança na sua vida. Então, você vai ter que começar a agir a fé de forma radical. Aí eu não tenho nada, então use o que você tem, esse tão pouco, e ofereça a Deus. Ofereça tudo a Deus. A sua vida, o que você tem, a direção que você está recebendo, vá lá e faça. Cada um sabe o que Deus está requerendo. Se você usa aqueles argumentos, não, porque eu não tenho nem isso, eu não tenho aquilo, eu não sei o que eu vou fazer, você nunca vai sair do lugar. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, você sabe. Você age a fé. Age a fé. Vai lá e manifesta a fé. Chama a atenção de Deus com o que você tem. Foi isso que ela fez. Ela não questionou. Uma mulher que estava esperando a morte. Quando ela ouviu o homem dizendo, não tenha medo. Vá lá, faça para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai acabar. E não acabou mesmo. Por que não acabou? Porque ela creu. Por que para muita gente tem acabado? O socorro, quando tudo termina. Ela não tem mais nada. Porque ela vive de forma natural, ela nunca vai além. Ela não é capaz de dar um passo ousado como essa mulher deu. Ela deu um passo ousado. Muito ousado. Para quem tinha um filho e era viúva. Quando ela ouviu aquilo de um desconhecido. Mas ela creu. Ela creu naquilo. Ela, sabe quando vem aquela força dentro da gente e que diz, siga nessa direção? Quantas vezes Deus fala algo dentro da pessoa e ela se nega a obedecer? Eu não sei qual foi o impacto emocional naquela mulher. Eu sei que ela passou por cima de tudo para uma mulher que já estava esperando a morte. E foi lá. E fez. Então, a primeira coisa que cada um tem que entender é o seguinte. Se eu quero realmente mudar a minha vida, eu tenho que começar a depender de Deus radicalmente e dar passos de fé na direção que Ele está me orientando, sem temer, como foi dito a ela, não tenha medo. Vá lá e faça primeiro para mim. Vamos lá.
Vamos para Juízes 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, eu paro aqui um pouco. De novo. Então, por que eles entraram nesse problema? Porque aquilo que eles já haviam cometido antes, eles voltaram a cometer. Então, às vezes as pessoas, elas tentam fazer, elas tentam despistar, eu não estou entendendo. Eu não entendo o que acontece comigo. Mas quando o mal começa a dominar você em alguma área, ou dominar toda a sua vida, tem algo que não está certo. A resposta, como a resposta para Israel, para as pessoas estarem vivendo aquela situação que estavam de fome, nos dias de Elias, era espiritual. Todo o problema de Israel era espiritual, todo o problema aqui era espiritual. Isso aqui não tem nada a ver com, é uma crise, é uma crise causada por desobediência a Deus. Então, de novo, eles voltaram a fazer aquilo que o Senhor reprova. Então, você vê que às vezes não basta a pessoa ter passado, ela parece que não aprende. Ela já sofreu um monte em outras situações e, de repente, ela é capaz de cair no mesmo erro. Como é que eles fizeram diante da situação? Você encontra aqui eles clamando a Deus nos 2 primeiros versículos? Não. Os midianitas dominaram. E sabe o que eles fizeram? Começaram a se esconder. Fugiram para cavernas, para montanhas, para as fortalezas. Foi a reação deles. Que é exatamente isso que acontece com uma pessoa quando ela não quer enfrentar o problema e dar a Deus aquilo que é preciso. Ela foge. Ela se esconde. Ela está desobedecendo a Deus, ela está vendo que há um domínio maligno e ela não luta como ela deve. Ela começa a se esconder. Foi isso que Israel fez. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Então, você vê aqui o que o diabo faz na vida das pessoas. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava dominando, ele estava matando, ele estava roubando, ele estava destruindo, ou seja, ele estava devastando com a vida daquele povo. E onde é que começou? Quando de novo fizeram o que o Senhor reprova. Aí, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Esse ponto é muito importante. Só quando eles empobreceram que eles clamaram ao Senhor. Você já parou para pensar como é que muita gente tem vivido? Ele só para buscar socorro a Deus quando a coisa aperta no bolso. Enquanto não apertar no bolso, dá para seguir, e eu vou me escondendo aqui, eu vou dando um jeito ali, mas a hora que Israel empobreceu, clamou o Senhor.
Você vê que algumas pessoas, elas deixam as coisas chegarem num limite. Mas agora mexeu no meu financeiro. Agora eu empobreci, agora eu estou perdendo demais. Então agora eles clamaram. Você não vê antes eles clamarem. Você não vê eles buscando a Deus antes. Quando eles clamaram a Deus, porque agora eles empobreceram, eles chegaram num ponto que não dá mais. E eu lamento que algumas pessoas esperem chegar num ponto que agora não dá mais. Agora eu empobreci, agora não dá mais, agora vamos clamar ao Senhor e ver o que é que Ele quer. O que Ele quer de nós? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse, então agora clamaram, agora mandou um profeta para falar isso aqui para eles. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Fui eu que tirei, vocês lembram disso? Não lembram, mas eu estou lembrando vocês. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não, diga não. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês, diga não. Me deram ouvidos. Então, aqui o porquê. Bicho, eu sou um cristão, eu sou um cristão evangélico, eu não tenho nenhum Deus na minha vida, eu não sou o Senhor. É aí que você se engana. A maioria dos cristãos tem muitos outros deuses na vida. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um Deus. E é aí que você começa a dar lugar para o diabo dominar a sua vida. Como ele só entra para matar, roubar e destruir. Foi isso que ele fez com Israel. Porque Israel, de novo, fez o que o Senhor reprova. E quando você repete erros, você também vai voltar a experimentar sofrimento e vai fazer o caminho de volta. Antes você dominava, agora está sendo dominado. Antes você tinha para emprestar, agora começa a pedir emprestado. Antes você tinha uma autoridade, agora você tem medo, vive com medo. Por que tem muita gente vivendo com medo? Com a sua terra devastada? Exatamente por isso. Ele tirou Deus do lugar dele. Eu não falei para vocês quando eu tirei vocês do Egito, livrei vocês dos opressores, eu arranquei todos desta terra e dei a vocês essa terra? Eu não falei que era para vocês adorarem somente a mim? Mas aqui, mas vocês, não fizeram isso. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então, Deus vai falando, a palavra, Ele vai liberando, Ele vai falando com as pessoas. Ele vai dando a direção do que elas devem fazer. Mas o que elas fazem? Elas se esquecem, porque agora eu estou num bom momento da minha vida. E quando é que Israel passou a buscar Deus, a clamar a Deus? Quando empobreceu, quando mexeu no bolso. A Bíblia fala claramente, quando empobreceu, Israel empobreceu muito, então clamou ao Senhor.
Então o Senhor refrescou a memória deles. Por que que vocês estão nesta situação? Eu creio que nós precisamos pensar muito na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Que relacionamento é esse? Se temos um relacionamento. Porque às vezes a pessoa vai se distanciando e não vai se dando conta e quer se convencer que está tudo bem. Mas ela pode se encontrar numa situação de um retrocesso e perdas tão grandes que ela poderia ter evitado. E aí foi. Vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia à Besita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ó a resposta dele. Lembra que nós acabamos de ouvir que o Senhor mandou um profeta para dizer por que eles estavam naquela situação? Eu não sei quanto tempo o anjo estava ali observando o que Gideão estava fazendo. Sei que a resposta dele foi ignorada por Deus. Olha a resposta que ele deu. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? O Senhor tinha acabado de falar por que tinha acontecido tudo isso. Por quê? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor tinha acabado de dizer o porquê que eles estavam vivendo naquela situação. Mas esse comportamento do Gideão aqui é um comportamento frequente. As pessoas tendem a ignorar o que Deus já falou com elas e depois falar algo com Deus que Ele já respondeu. Por que o Senhor nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor disse: porque vocês me abandonaram. Tanto que a colocação dele não tem sentido, que Deus ignorou. A resposta de Deus para ele foi: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Essa foi a resposta de Deus. Vem cá. Ele não respondeu, porque ele já tinha mandado um mensageiro dizer por que eles estavam naquela situação. Aqui que foi feita as suas maravilhas. Por que o Senhor está me deixando nesta situação? Por que o Senhor está permitindo? É exatamente isso que as pessoas fazem. Eu não sei por que eu estou passando por isso. O que foi feito as suas maravilhas? Por que o Senhor não age na minha vida? Por que o Senhor me deixou nas mãos, nos colocou nas mãos, nos entregou nas mãos de Midian? Por que isso? Por que aquilo? Deus não respondeu para ele. Não deu nenhuma resposta, porque ele já tinha dito. Por que eles estavam naquela situação? Muitas vezes Deus fala com a gente e facilmente é esquecido aquilo que Ele anunciou para nós. Você está nessa situação porque você se desviou da direção. Você saiu do lugar que deveria estar. Você não está lá. Ele fez essa colocação, o Senhor falou: com a força que você tem, vá libertar Israel. Quer dizer, vá você libertar Israel. Eu gosto muito disso. Você quer uma mudança? Vá trabalhar por essa mudança. Você está inconformado com a situação? Vá trabalhar por ela.
A viúva, ela participou, ela deu os passos de fé para a mudança da vida dela. E não só para a mudança da vida dela, da família. Então você está inconformado com a situação, vá mudar essa situação. É você. E ele continua. Aí ele responde, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou menor da minha família. O Senhor disse, eu estarei com você. Isso não importa. Não importa de que família você vem, e seja lá o que for que acontece, você é o menor ou isso aqui, não importa. Eu estarei com você. Se eu estiver com você, as coisas mudam, as coisas acontecem. Eu estarei com você. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão disse, e Gideão prosseguiu e disse, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pão sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora, ofereceu-os a eles sobre a grande árvore, e o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz, até hoje o altar está em Ofra dos Abiesitas. Muito bem, você viu coisas importantes aqui. Ele foi lá, pediu uma prova para o Senhor, me espera aqui, eu vou oferecer algo ao Senhor. Ofereceu, o Senhor recebeu. Porque ele ofereceu de coração, com sinceridade, e o Senhor recebeu. Depois ele viveu uma experiência que é muito interessante. O Senhor tinha acabado de dizer que ele iria derrotar Midian como se fosse um só homem. Ele ia matar todo aquele exército violento como se fosse um homem só. Agora, quando ele teve aquela experiência com Deus, ele achou que ia morrer. Você vê como as pessoas oscilam quando elas ainda não estão firmadas? Elas oscilam. O Senhor disse, não tenha medo, você não vai morrer. Você não morrerá, não tenha medo. Você está com medo de morrer? Eu acabei de falar que eu vou ser com você nessa missão. Quantas vezes Deus fala com a gente, diversas vezes, e você, toda vez que você tem a oportunidade de mostrar a sua fé, a sua confiança, que você está seguro, porque você sabe muito bem o que Deus falou, e você vai se firmar, está firmado naquilo que Ele falou, você age de uma forma totalmente diferente, como se Deus nunca tivesse falado, como se você não tivesse ouvido nada de Deus. Direto nós vemos isso, mas peraí, você não ouviu Deus falar com você? Por que você está agindo assim? Eu não acabei de dizer que você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem? Como é que você está com medo de morrer agora? É sempre uma contradição próprio de quem ainda não foi além em Deus. Mas naquela noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o pó sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do pó sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos
porcos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com pó sagrado ao seu lado, cortado, com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Ele fez tudo à noite. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o pó sagrado que ficava ao seu lado. Olha aqui, os homens de lá estavam naquela miséria, naquela derrota, tinham buscado o Senhor, tinham ouvido por que estavam naquela situação. E quando mexeram, Gideão foi lá e mexeu nas coisas deles, que eram erradas e que Deus já tinha falado e que eles sabiam muito bem, eles tiveram a reação mais estúpida e louca. Joás, porém, respondeu aqui, ó. Ele deve, no 30, os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Bom, você viu que ele deu aquilo que ele achou que era o que Deus queria. Mas agora Deus vem e pede o que ele realmente quer. Essa é uma passagem que eu vejo ela como muito forte e transformadora para a gente. Porque às vezes as pessoas passam lá uma vida inteira dando a Deus aquilo que elas acham bastante. Deus recebe. Só que para você ir além e viver algo fora do comum, que era o que ele precisava, enfrentar os midianitas, tirar aquele domínio, derrotar os midianitas que dominavam, que estava devastando com o lugar. Por causa daquele inimigo, eles haviam empobrecido. Se você quer ir além, você tem que parar e ouvir o que é que Deus está requerendo de você. Porque muitas vezes o que a pessoa está dando a Deus não é o que ele está pedindo. O que ele está pedindo é algo diferente. É algo que vai demandar coragem, vai exigir mais de você, é algo que vai ser mais difícil, sacrificial. Nesse caso, o Gideão correu risco de vida. O Senhor apareceu para ele e disse, ó, o que eu quero de você. Eu quero o segundo boi de 7 anos do seu pai. Eu quero que você derrube, despedace. Ele falou, eu quero que você despedace o altar de Baal. E eu quero que você corte o poste sagrado Azerá. E eu quero que você, nessa elevação, construa um altar. E eu quero que você ofereça o boi e que você use como lenha o pó sagrado. Deus deu várias direções para ele e disse detalhadamente, ele disse, eu quero isso, isso, isso e isso. O que Deus pediu para ele causava medo, tanto que ele teve medo, fez com medo mesmo, mas fez à noite. Porque exigia muito. E se nós quisermos ir além, nós precisamos dar o que Deus está exigindo. E Ele está exigindo mais. Ele está exigindo algo mais forte. Ele está exigindo uma obediência superior, uma entrega maior. Ele está exigindo sacrifícios realmente
coisas que significam um verdadeiro sacrifício. Porque quando ele ofereceu o cabrito, nós não vemos isso como um sacrifício. Não foi difícil para ele oferecer o cabrito. Tem coisa que você está fazendo para Deus que não é uma coisa difícil. Você vai no trivial. Você vai naquilo que as pessoas dizem, eu estou indo no meu limite, eu estou fazendo o meu melhor. Toda vez que Deus te chama para um pouco mais, como Ele chamou a viúva, que estava esperando a morte, ela foi desafiada a fazer primeiro para o homem de Deus. Para quem está naquelas condições, foi um grande sacrifício. Foi um ato de fé. E ela foi lá e fez. Para Deus dar a vitória que esse povo precisava, não ia ser a base de um cabritinho. Que ali o cabrito era fácil. Deus queria mais de Gideão, para honrá-lo naquele desafio que era realmente muito grande. Tinha que ser um sacrifício, mas sacrifício de verdade. Quando nós falamos sobre sacrifício, muitas pessoas não querem aceitar isso. Mas a verdade é que se nós não estivermos dispostos a dar a Deus cada dia da nossa vida o que Ele vem exigindo de nós, se nós permanecermos dando a Deus somente o que nós queremos dar, e aquilo que é fácil, indo até ali, eu paro, vou mais até ali, eu paro, vou mais ali, eu paro. E Deus está chamando todos para uma caminhada mais longa, para atitudes realmente sacrificiais, mudanças verdadeiras. Porque alguns pararam lá, naquele pontinho, isso aqui, estou fazendo o meu melhor, eu fiz tudo que Deus, não, Deus está recebendo, sim, Deus está recebendo. Ele recebeu dele também. Só que agora, para você ir além, e viver e vencer coisas que estão aí à sua frente, que são realmente grandes, não vai ser oferecendo apenas o que você acha o bastante. Muitos têm deuses na vida ainda. O dinheiro pode ser um Deus. Como eu disse ontem no encerramento, eu poderia dar lista. O orgulho pode ser um Deus. Tem muitas coisas que estão ocupando o primeiro lugar na vida de muitas pessoas. O sexo, a bebida, o cigarro. Sim, a pessoa cristã fuma até hoje. Amizades, relacionamentos. Nós poderíamos passar horas dando uma lista de situações que muitas vezes controlam a vida da pessoa. Ela está sendo controlada por aquilo. Coisas que são totalmente controladas pelo dinheiro. Quantos que Deus já deixou de ser a prioridade da vida há muito tempo? E Ele vem dando a Deus só o que Ele quer dar. Até quando você acha que vai vencer, vai conseguir caminhar assim? Eu vou dar para Deus, não, estou dando, mas Deus está recebendo, Ele está recebendo, só que Ele já apareceu para você e já disse, através de mensagens, que Ele quer mais de você. E o que Ele pediu para Gideão, quase custou a vida dele.
Ele foi ameaçado de morte. Porque ele mexeu em caixa de marimbondo. Ele mexeu em coisas que, apesar de estarem ali devastando com vidas, muitos se levantaram e não aceitaram. Estavam, você vê, isso é uma coisa para pensar. Estavam sendo dominados, devastados, exatamente porque havia um altar a Baal, um pó sagrado a Azerá, quer dizer, a vida espiritual estava toda bagunçada. E quando alguém se levantou, amando de Deus, para poder colocar ordem naquela casa, muita gente não gostou. E você tem que estar preparado para isso. Que quando a gente toma uma decisão de botar ordem na casa, muita gente não vai gostar. Muita gente não gostou. E partiu para cima mesmo. E gente que estava gemendo, viu? Gente que estava gemendo. Porque era o povo que estava lá gemendo com a devastação dos midianitas. Mas tem gente que mesmo gemendo, com a vida devastada, não quer abrir mão dos seus ídolos, da sua mentalidade, dos seus deuses, da sua forma de viver. A religião pode se tornar um Deus. Você está mais preocupado com os rituais e com coisas que não têm importância nenhuma para Deus do que construir um relacionamento com Ele. Algumas pessoas, o que ele faz para Deus é cumprir com um protocolo. Ele vai lá e cumpre com um protocolo. Pronto. Eu já fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, está tudo certo. Já fiz. É isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Ele quer mais, ele quer uma entrega verdadeira. E é por isso que ele vem até nós e diz, ok, eu recebi o que foi me dado com boas intenções, mas agora eu quero mais. E o que eu vou pedir para você vai mexer com interesses, muitos não vão gostar, mas é preciso. É hora de demolir o altar, despedaçar, Deus falou, com o altar de Baal, cortar o pó sagrado de Azerá, derrubar com tudo isso e levantar no lugar um altar ao Senhor e oferecer o sacrifício que eu estou pedindo. Eu recebi seu cabrito, mas agora eu quero o segundo boi de 7 anos. É isso que eu quero mais. E você vê que o Senhor não pediu só o segundo boi. Ele mandou despedaçar o altar de Baal. Ele mandou cortar o pó sagrado a Azerá. Ele mandou levantar um altar naquela elevação. Ele mandou colocar lá o sacrifício e usar a lenha do pó sagrado. Quer dizer, ele queria derrubar com tudo aquilo e mostrar o poder dele e dizer, de uma outra maneira, eu não posso dar vitória a esse lugar. E não adianta. Se Gideão não tivesse feito o que Deus mandou ele fazer, ele jamais teria vencido os midianitas, ele jamais teria tido um final glorioso como ele teve, que nos edifica até hoje. Jamais. De jeito nenhum. E cada um precisa entender isso. Se aquela viúva não tivesse feito primeiro para o homem de Deus, ela teria morrido com o filho dela. Se Gideão não tivesse dado a Deus e feito o que Deus mandou, ele jamais teria tido condições de enfrentar os midianitas, jamais teria vencido, Israel teria permanecido sobre aquele domínio e aquela devastação. Porque Deus, Ele nos direciona. Ele diz o que Ele quer de você para te abençoar.
E cabe a você ouvir a Deus e estar totalmente aberto para entregar a Ele aquilo que Ele está requerendo de você. E depressa. E depressa. Algumas pessoas, quando Deus lançou a fé sobre elas, a palavra veio, como foi para a viúva, elas usaram a expressão, mas eu não tenho condições para isso, eu não tenho para aquilo. Vai buscar a Deus, então, mas eu moro longe, eu não tenho, estou sem carro, eu tenho criança pequena, eu estou sem dinheiro. Aí vai por aí. Se a mulher tivesse usado, mas o que é isso? Vocês não estão vendo aqui? Acabei de falar, tenho filho aqui, só eu vou fazer um bolinho aqui e comer e morrer com meu filho, você tem essa capacidade de falar isso para mim? Não foi isso que ela fez. Ela foi lá, ouviu aquela palavra e fez o que foi mandado. A vida dela mudou. Então, veja bem, a vida daquela mulher não mudou com estalar de dedos, com blá, 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 com conversa. Foi com uma atitude de fé. E se o Gideão tivesse dito, Senhor, é o seguinte, eu te dei o cabrito, o Senhor recebeu, eu fiz até um altar ao Senhor e tal, agora eu não posso pegar esse boi aí, esse boi eu não posso pegar, e assim, o Senhor vai me desculpar, mas se eu derrubar o altar e o pó sagrado zerar, o povo vai me matar, eu não posso fazer isso aí não, o Senhor há de entender, eu acredito que o Senhor é um Deus que tem bom senso, o Senhor vai entender. Ele não fez nada disso. Ele pegou 10 servos, fez à noite, com medo, mas ele foi obediente. Quando amanheceu o dia, ele recebeu uma oposição daquelas, mas ele permaneceu firme. Porque ele fez, você vê, a gente nem sempre, às vezes você está ali, você faz a coisa certa e vem uma oposição. Faz parte, para te testar. Ele fez tudo certo, estava lá sendo jurado de morte. Mas aquele homem não deixou de obedecer a Deus. Ele fez tudo como Deus mandou. Qual foi o final? Uma vitória estrondosa, uma das maiores. Quando a gente estuda essa vitória, a gente lê, nós ficamos tão edificados. Foi uma coisa fora do comum, muito edificante, transformadora, que até o fim, toda vez que nós pregarmos, na nossa geração, as próximas gerações, pessoas serão edificadas, porque foi demais a forma de Deus trabalhar. Mas não teria acontecido. É isso que você tem que entender. Se ele não tivesse dado o que Deus estava requerendo. Aquela mulher não teria tido a vida dela mudada, se ela não tivesse feito conforme a direção que ela recebeu. Quer dizer, Deus estava pedindo aquilo por intermédio de Elias, e ela deu. Deus requereu algo do Gideão, e ele foi capaz de dar, de fazer. Cada um de nós temos que ir mais fundo. Porque às vezes você fica ali na sua zoninha de conforto e achando que está tudo bem. Deus está feliz comigo. E Deus vem e está dizendo, e chega para você e diz, escuta, eu tenho recebido o que você tem me dado, só que agora está na hora de você ir além. Eu quero mais de você. Eu quero mais do seu tempo, mais da sua vida. Eu quero o seu coração, não quero mais você se dividindo entre esses deuses. Você me busca, mas também tem tempo para isso, para aquilo. Você me busca, você vem aqui, você me busca, mas o seu coração, dentro dele tem muitas outras coisas que puxam você para outra direção. Não vai. Você quer uma coisa grande na sua vida? Você quer algo maior? Você quer sair do lugar em que você está para ir para algo maior? Você tem que estar disposto a dar a Deus o que Ele está pedindo. E no encerramento ontem, Deus falou de
de abrir mão, de jogar fora os ídolos. Hoje Deus fala sobre derrubar o altar de Baal e o pó sagrado Azerá. Isso mostra que alguns ainda têm os seus altares. Tem situações aí que são abomináveis aos olhos do Senhor, que estão ocupando um lugar que é de Deus e que não vai dar certo. E preste atenção numa coisa. Deus sempre vai avisando o seu povo. Deus vai orientando o seu povo. E Ele vai falando. Quando Ele percebe que as pessoas estão tomando um rumo diferente, a palavra vem. Às vezes a pessoa não dá muita atenção, porque ela ainda está sob o efeito das suas semeaduras anteriores. Então ela se sente segura, mas cegamente ela já está vivendo sem plantar a semente certa. E Deus está avisando, volte a plantar, eu estou te pedindo, use a semente certa, volte a semear a semente certa. Mas como a pessoa está ainda sob efeito daquelas semeaduras todas, ela fala, essa palavra não é para mim. Quantas vezes nós vemos isso na Bíblia? Essa palavra não é para mim. Está tudo bem comigo. Mas já é Deus dizendo, escuta, não está. Quando o seu celeiro esvaziar, você não vai ter uma boa colheita para enchê-lo. Deus já vem avisando, escuta, eu estou te pedindo mais, vamos, sai desse lugar, vamos. Mas às vezes a pessoa não se atenta para aquilo. Ela não acha importante. Às vezes o diabo cega de uma tal maneira, por que Israel voltou a cometer os mesmos erros? Porque estava em paz. Estava tão em paz que se enganou cegamente. Que, sabe, tudo bem. E deixa entrar uma coisa hoje, e deixa entrar outra amanhã, e deixa entrar, de repente já tem um altar a Baal e um pó sagrado a Azerá. Ou você acha que isso vem da noite para o dia? Não. Essas coisas vão entrando devagar e vão tomando força na vida das pessoas. Você está achando que o pecado, a distância de Deus, entra de uma vez? Não. Entra uma coisa hoje, entra outra amanhã. E eu já faço uma concessão hoje, outra amanhã. Eu deixo passar hoje uma coisa e deixo outra amanhã. Mas tudo bem. Minha vida está bem. Igual a Israel. Quando é que eles clamaram a Deus? Quando empobreceram. Aí sim, agora eu preciso de Deus. Mas mesmo assim você vê que muitos ainda, com a vida devastada, foram contra Gideão derrubar o altar de Baal e o pó sagrado Azerá. Porque é isso que o diabo faz, ele cega as pessoas de tal maneira que de repente elas são capazes de defender aquilo que Deus abomina. Elas não apenas fazem, elas defendem. Elas não apenas deixam entrar, elas agora defendem a ideia. Elas até brigam por aquilo. Por isso que a nossa vida espiritual precisa ser preservada, e se tem uma coisa que você precisa dar atenção continuamente, é a sua vida espiritual.
E você precisa prestar atenção no que Deus está falando com você e não ignorar as mensagens. Se Deus insiste que há deuses dos amorreus aí, que alguns já levantaram até altar a Baal e poço sagrado a Zerá, eu preciso considerar. Porque talvez eu já tenha um altar a Baal na minha vida e eu não vi. Eu não acho que eu levantei um altar a outro Deus e eu já levantei. Eu não tô vendo assim, essa não é a minha visão. Eu não penso assim, e Deus está dizendo, mas é isso que está acontecendo. É isto que está acontecendo. Você já não só foi deixando deuses entrarem na sua vida, como você já levantou um altar a Baal e um poço sagrado a Zerá, e agora eu quero que ele seja despedaçado, e você tem oferecido as suas ofertas, eu até recebi, mas agora não é o bastante. Agora eu estou te pedindo, eu estou dando a você o que eu quero, eu estou dizendo a você o que eu quero. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero segundo o boi de 7 anos, eu quero o altar de Baal despedaçado, eu quero o poço sagrado cortado, eu quero um altar nessa elevação, eu quero que as coisas funcionem dessa maneira. O que eu estou pedindo a você é um sacrifício maior, é algo desafiador, é uma mudança radical. Eu estou pedindo algo diferente. Eu até recebi o que você já me deu, mas agora eu quero algo diferente de você. Você está achando que você vai até um... Nossa, eu fiz tanto, maravilha, eu tenho feito para Deus. Tá? E você acha que Deus vai te deixar lá. Quando você para de crescer em Deus, você começa a retroceder. Todas as pessoas que pararam de crescer em Deus retrocederam. E eu pergunto a você, o que elas conseguiram com isso? Elas conseguiram problemas. O inimigo entrou e começou a dominar alguma área da vida, se não todas as áreas. Você vê que os midianitas foram dominando áreas. Mas quando eles empobreceram, aí agora temos que clamar ao Senhor. Agora mexeu no bolso. Quando você para num determinado lugar. E o que é pior, quando você para, você começa a retroceder, a fazer menos do que você já fazia. E é onde o diabo começa a dominar áreas da sua vida. Ele entra na saúde, ele entra no casamento, ele entra no financeiro, ele entra e ele começa a dominar áreas da vida. Aí você corre para Deus e decide fazer alguma coisa para Deus. Eu vou fazer, eu vou oferecer. Ok, Deus até recebe, só que aí ele para e diz, agora você vai dar o que eu quero. Eu quero mais de você. E a reunião vem para dizer exatamente isso. Eu quero mais de você. Eu não quero o que você estava fazendo. Eu quero que você vá além. Eu quero uma entrega maior, eu quero um sacrifício maior. Eu quero que você seja capaz de romper com coisas que você não quer romper. Que você corte da sua vida o que você não quer cortar. Eu vou mexer na área que você não quer mexer. É nesta que eu estou requerendo. Eu estou requerendo que você mexa naquela área que você tem preservado. Você não quer, você quer preservar o segundo
boi. Você não quer ter problema em mexer com o altar de Baal. Você não quer ter problema com o pó sagrado de Azerá. Tem várias situações que você deixou entrar na sua vida que você agora não quer se livrar. Você não quer enfrentar. Você não quer mexer com isso. Mas Deus está dizendo, se você quiser ir além, se você quiser realmente vitória, e que esse domínio demoníaco não cresça na sua vida, e você se livre de tudo isso, você vai entregar o que eu estou pedindo. E cada um sabe o que Deus está requerendo. Ainda que venha e diz, eu não sei, sabe sim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe os altares que foram levantados na vida, os postes sagrados que foram levantados na vida, os ídolos que foram entrando na vida. Todo mundo sabe o que representa os sacrifícios que você não quer fazer para Deus. As entregas que você não quer fazer. Aquilo que você não quer abrir mão de jeito nenhum. Por isso que, às vezes, a questão é essa, não foi difícil para ele. Espera aqui, Senhor, correu e fez o cabrito, e fez os pães sem fermento, e fez o caldo, e fez. E Deus, amém, recebi, meu filho. Mas, à noite, o Senhor falou com ele, agora eu vou pedir a você o que eu quero. Você deu o que você quis me dar, agora você vai ter que dar o que eu quero. E é essa a direção que nós recebemos de Deus. Tem muitos que ainda não deram o que o Senhor quer. E chegou a hora de você dar a Ele o que Ele quer. E mais, se você não der agora, você deve ter áreas da sua vida que já estão sendo dominadas. Elas vão crescer. Esse domínio vai crescer. Você não vai para algo maior. Você vai começar a retroceder. Deixa eu falar algo aqui muito forte que eu tenho no meu espírito. Se é para todos ou não. Mas eu recebo para mim. Se nós não começarmos a dar agora o que Deus está requerendo, e Ele está requerendo mais, vamos começar a ter perdas importantes, maiores. Se você disser assim, eu já sofri algumas perdas, você pode começar a sofrer perdas bem maiores, significativas. Quando Deus está exigindo mais, não se iluda, não deixe o mal te enganar, que você tem um controle da situação. Nenhum de nós temos. Não se agarre a nada, porque nada nessa vida pode te dar real segurança. Nada. Se Deus não guardar, se Deus não segurar, se Deus não abençoar, você não sabe explicar como é que aquelas situações devastadoras aconteceram, chegaram até você. Simplesmente elas chegam. Igual está aqui, os midianitas chegavam como um enxame de gafanhotos, eles não sabiam nem de onde estavam vindo e só devastavam com tudo. Devastavam. Muitos deixaram muitas coisas entrarem. E vem nessa toadinha. Ignora o que Deus fala, pergunta por que está passando por isso, eu não estou entendendo. E o profeta já tinha ido lá falar por que estavam passando, porque vocês esqueceram de todo o bem de... Sabe o que aconteceu com você, Israel? Você esqueceu de onde eu te tirei. Era isso que Deus estava falando. Você esqueceu... E não só esqueceu, você foi capaz de começar a adorar os deuses dos amorreus, da terra que eu tirei deles e dei para vocês. Sabe o que isso representa? Eu tirei você de um lugar terrível e agora você está deixando. Eu tirei você lá do mundo, da vergonha, o mundo não te deu nada de bom e agora você está deixando o mundo entrar na sua vida.
Agora você está dando satisfações ao mundo. Agora a opinião do mundo e dos mundanos tem peso. Agora, quando você estava lá no mundo, lá no Egito, ou quando você chegou aqui em Canaã, cheio de inimigos, fui eu que te dei vitória. E agora você começa a adorar os deuses dessa terra. O mundo não fez nada por você. E agora você dá satisfações ao mundo? O mundo não te deu nada. E agora você quer o que o mundo tem e a opinião do mundo. Você dá satisfações. Não. Eu quero um sacrifício maior e eu quero que despedace o poste, o altar a Baal e o poste sagrado a Azerá. E eu quero um altar novo, novinho em folha aqui para mim. Então Deus está falando não é reconstrução, é a construção de um altar no lugar aonde estava o altar a Baal. Quer dizer, está na hora de você botar Deus onde Deus não está. De você colocar Deus em todas as áreas da sua vida. E diante de todos. E reconhecer o Senhor diante de todos. Ainda que muitos não gostem. Ele é o Senhor e Ele domina. E aqui, para finalizar, de Juízes 11, 29, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Ele atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá de Gileade, daí avançou contra os amonitas, e Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da minha porta, da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Então, Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel, Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Deus está buscando pessoas íntegras assim. Ele fez um voto ao Senhor, que aquilo que saísse, se Deus desse vitória a ele, aquilo que saísse da porta da casa dele, ele ia entregar ao Senhor. Saiu a filha. Ele poderia ter parado e dito o quê? O que muita gente sem integridade tem feito. Ah, não, Deus vai entender, Deus entende, é minha filha. Eu já ganhei a guerra mesmo. Eu já estou com a minha vitória. Eu não preciso cumprir o que eu prometi a Deus. Você precisa sim. Você precisa sim. E muitos aqui já fizeram muitos votos ao Senhor e não cumpriram. Já se comprometeram de muitas formas diante do Senhor e não foi até o fim. Não foram íntegros com Deus. E Deus está buscando essa integridade de Jefté. Deus está esperando esse comprometimento, não importa, doa quem doer. Seja lá o que for. Ele disse: que angústia, ai minha filha, estou angustiado e desesperado, por sua causa, pois fiz um voto ao Senhor e eu não posso quebrar. Ele disse: eu não posso quebrar. Deus está esperando pessoas assim, que se comprometem com Deus e não retrocedem. Que se comprometem com Deus e permanecem íntegras, irrepreensíveis diante dele. Mas não é assim. Quantos que começam o propósito, no meio do propósito, está desanimado? Você acha que uma pessoa dessa vai vencer um dia na vida? Qualquer coisa, uma chuvinha,
um problema, uma gripinha, estou gripado, estou com isso. Escuta, nós não temos tempo para dar atenção a essas coisas. Quantas vezes eu já vim aqui, eu sei como eu vim, e era exatamente isso que eu dizia, eu não tenho tempo para perder com isso. Eu tenho um propósito de vida. Se isso veio para me parar, eu vou andar uma milha a mais e vou mostrar para o Senhor que Ele pode confiar muito mais nas minhas mãos. Se você não desenvolver um espírito resiliente, e se determinar a ir além, para Deus, no seu compromisso com Deus, por que Ele confiaria mais nas suas mãos? Por quê? Você viu que ele pediu, o Senhor pediu para a viúva o que ela tinha. Ela deu, era pouco, mas era tudo que ela tinha. E ela deu. E aqui para o Jefté, para o Gideão, ele não pediu só uma oferta maior. Que eu poderia dizer, uma oferta em dinheiro, um boi daqueles. Ele pediu uma mudança na situação espiritual. Ele pediu uma oferta maior, mas ele pediu uma mudança radical na questão espiritual. Você não vê ele pedindo apenas uma coisa, ele pediu tudo que tem o poder de te levantar. Ele pediu mais. Derruba o altar a Baal, despedaça, aliás, e corta o poste sagrado a Azerá. E aí, construa um altar nessa elevação e coloca a oferta em cima. Quer dizer, eu vou receber a oferta em cima do altar que foi construído, onde foi demolido, foi despedaçado o altar a Baal. Aquilo que estava tomando a minha vida. Aquilo que estava ocupando o lugar de Deus na minha vida. Que estava me fazendo, eu tenho me dividido, Israel estava se dividindo entre Deus, Baal e Azerá. Deus, Baal e Azerá. Você acha que Deus vai aceitar isso? Você acha que Deus vai te dividir, continuar te dividindo? Você, seus relacionamentos, suas amizades, e seus amigos, e seu trabalho. Você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar até tal horário. Depois, você tem que dar o seu tempo para Deus. Eu não tenho tempo. É bom você arrumar tempo para Deus. É inteligente da sua parte. Porque se você não arruma por bem, você vai ter que arrumar em alguma situação de dor. E é melhor evitar. Porque Deus ama todos nós. E quando Deus tem um propósito com a gente, não adianta você tentar se esquivar do propósito que Ele tem com você. Deus não nos chamou apenas para essa vidinha de vir à igreja, sentar no coisa, ouvir. Fui embora, eu sou cristão, sou evangélico, eu fui na igreja, fiz isso e aquilo. Deus quer que você se comprometa com Ele de forma inteira, fiel. Ele quer que você se comprometa com Ele, com o reino dEle. Ele quer que você tenha uma vida de verdade, onde você estiver, que você seja a representação dEle lá. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo e nós devemos representá-lo muito bem em todo lugar. Cristo tem que ser a prioridade da nossa vida, onde estivermos. Onde estivermos, Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Foi a filha dele que saiu. Ele disse, eu estou angustiado, estou desesperado, porque eu fiz um voto. E eu não posso quebrar, e eu não vou quebrar. Eu vou te entregar a Deus. Você vai servir no templo até o fim da vida, e etc, etc. Ele não retrocedeu. Nós precisamos tomar decisões como Jefté e sermos íntegros como Jefté. E não deixar que o mal venha nos levar a retrocesso e roubar a nossa relação com Deus, a nossa credibilidade. Não aceite isso.
Hoje Deus está deixando bem claro o quanto Ele nos ama. Ele amava Israel. Ele quer dar vitória ao seu povo. Só que Ele está mostrando que Ele não deu vitória à viúva através de uma cesta básica com dinheiro que alguém entrou, através da ação da fé dela. Ele não deu vitória a Israel do nada, precisou uma mudança acontecer. Coisas precisaram ser mudadas, entregues, para Ele dar aquela vitória. E o Jefité recebeu, o Gideão agiu daquela maneira. E o Jefité aqui recebeu a vitória. E não retrocedeu, mesmo sendo a filha. Imagina a dor da única filha. Mas ele não abriu mão. Porque ele mostrou que ele tinha mais compromisso com Deus do que com a filha ou com os sentimentos dele de pai em relação à filha. É isso que Deus espera de nós. Uma entrega real. De verdade. Não um assunto, um discurso bonito. Uma entrega real, verdadeira. Todo mundo pode ter seu discurso, mas ontem nós falamos sobre isso. Coração. Deus sabe o que é real, o que é verdadeiro. O que eu poderia estar fazendo, onde eu poderia estar. Deus sabe o que está em cada coração. E Ele sabe o que Ele está requerendo de cada um. E o que Ele pediu a Gideão, Ele podia fazer. O que Ele pediu a viúva, ela podia fazer. O que Deus tem pedido a cada um de nós podemos ceder para Ele. Todos nós podemos. Coloque-se em pé com o seu propósito, por gentileza. Eu creio que a primeira coisa que nós temos que fazer, quando ouvimos uma palavra como essa, é falar com Deus. Senhor, eu estou aberto. Ou se eu tenho uma dificuldade nisso, eu peço a sua ajuda. Mas eu me curvo diante da sua vontade. Com seu coração rasgado, ore ao Senhor. Eu me curvo diante do Senhor agora. Se você está na condição da viúva, não diga, eu não tenho nada, eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. Use o que você tem e dê a Deus. Ainda que ela não tinha, era tão pouco, que ela estava esperando a morte. Mas ali, quando ela ofereceu a Deus, a vida dela mudou. E a mesma coisa aqui com Gideão. Mesma coisa. Havia um porquê daquela situação em Israel. E agora então vamos consertar essa situação. Ele ofereceu a oferta e tal. E Deus veio e disse, ok, recebi. Mas eu quero mais que isso. Eu quero mais. Ó Espírito Santo, eu oro agora. De todo o meu coração. Para que a revelação dessa palavra, meu Deus, tenha entrado. A revelação. Eu oro por revelação. Por entendimento profundo.
para que cada um possa se lançar no Senhor. Uma entrega. Talvez você já esteve muito mais em Deus. E o Senhor está dizendo: que você tem que começar a andar agora. Tem que começar a andar agora. Vem, Espírito Santo, e faça essa obra, que é uma obra maravilhosa. É quando o Senhor nos levanta, como levantou o Gideão, para efetuar mudanças radicais num lugar onde o mal já estava dominando. Eu oro, meu Pai, para que cada um dê ao Senhor o que o Senhor está pedindo, para que o mal não permaneça no controle e não cresça nesse controle, como os midianitas cresceram em Israel. E cresceram porque Israel não acudiu a tempo. Esperou empobrecer, esperou perdas tão grandes acontecerem. Eu oro agora para que corações estejam sendo movidos para a entrega que o Senhor está buscando, está requerendo, que cada um lá no íntimo sabe, porque todos sabem, quando o Senhor está puxando a fé, quando o Senhor está requerendo algo, é possível saber o que é que o Senhor está requerendo. Ajuda, meu Pai, porque aquela atitude do Gideão, como a atitude da viúva levou a vida dela a uma mudança, e a atitude de Gideão levou um país a uma mudança. E a atitude íntegra de Jefité fez com que Deus continuasse honrando, fez com que o Senhor continuasse honrando a liderança dele. Ó Salvador, ajuda cada um a vir, ilumina, clareia. E eu quero repreender todo o domínio maligno. Tudo que ainda cega, domina vidas. Esse domínio mental, emocional, que saia em nome de Jesus. Tudo que ainda cega e mantém essa pessoa num lugar que tem roubado vitórias dela, eu repreendo em nome de Jesus. E eu peço força, eu peço poder para romper, para demolir, para despedaçar o que for preciso, para cortar o que for preciso. Porque era preciso, meu Pai, não só oferecer uma oferta maior, mas é preciso despedaçar um altar a um Deus pagão. Era preciso cortar, e o Senhor tem falado muito de cortar coisas, cortar o poço sagrado a zerar. Era preciso levantar um altar ao Senhor naquele lugar, quer dizer, colocar o Senhor onde o Senhor não está. Faz essa obra, meu Pai. Porque é dessa maneira que nós vamos além e vamos vencer todas as barreiras e todas as dificuldades e todos os midianitas da nossa vida. É dessa maneira que o domínio do inimigo vai terminar. É dessa maneira que o controle satânico vai cessar. É desta forma, Senhor.
que vamos vencer coisas impossíveis de serem vencidas, porque era impossível vencer os midianitas, mas eles venceram. E venceram com tão poucos, Pai. Mas primeiro, foi preciso colocar a casa em ordem. Foi preciso oferecer ao Senhor o que o Senhor estava pedindo. Foi preciso limpar. Foi preciso enfrentar como Ele até a morte. Às vezes é preciso enfrentar coisas muito difíceis para te agradar. Mas Ele enfrentou para te agradar. E eu sei que o Senhor está falando isso. Enfrenta o que for preciso, por mais difícil que seja, para me agradar. Enfrenta o que for, por mais difícil que pareça que seja, para me agradar. Enfrenta e faça o que é preciso, eu vou te dar a vitória. Eu vou tirar esse domínio da sua vida. Eu vou te levar para um outro nível. Os midianitas da sua vida não vão ter mais poder sobre a sua vida. Talvez tenha aí algo que ainda tem tido poder sobre você, mas vai deixar de ter. Se hoje você entender essa palavra e dê a Deus, dê a Deus o que Ele está pedindo. E faça como Jefité. Não retroceda. Dê um passo de fé radical na sua vida e não retroceda. Em nome de Jesus. Levanta o seu propósito ao céu, vamos mostrar a Deus, ó Santo de Israel. Que bom estar aqui. E eu quero apresentar todos os projetos, todos os sonhos. Tudo que foi projetado para 2017. E eu quero pedir a materialização na vida de cada um agora. Que Deuteronômio 28, do 1 a 14, seja realizado, materializado na vida de cada um. Ó Pai, entre em ação na família, salvando. Entre em ação na saúde, meu Deus, libertando, dando saúde. Entre em ação na vida financeira, suprindo, prosperando, dando solução às questões, meu Pai. Senhor, vai entrando em ação na vida dessa pessoa. Abra as portas, porta de trabalho. Meu Deus, fortaleça. Meu Deus, levanta. Senhor, dá visão, dá entendimento, dá sabedoria, dá capacidade de ir além, de agir, de obedecer ao Senhor. Cubra todos com teu sangue, meu Deus, e dá poder de reação agora. Eu peço, dá ideias novas, projetos novos, força, meu Deus. Senhor, ajuda cada um a ir além. E eu peço que o Senhor realize na vida de cada um tudo que foi projetado, tudo que foi colocado diante do Senhor. Realiza, meu Deus, materializa essas promessas, honra a fé dessa pessoa. Ela projetou no Senhor, ela tem depositado a confiança no Senhor. Tem muita coisa que é tão impossível, tão distante da realidade dela, mas o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar. Meu Deus, realiza. Meu Deus, socorra. Meu Deus, materializa. Oh Jesus, como o Senhor é bom e o Senhor é forte. Não é nada que não possa fazer. Faça pelo seu povo, faça pela igreja. Haja no trabalho, na empresa, nos negócios. Muda, meu Deus. Eu tenho pedido em direito que está torto, aplane no que está áspero, faz brotar nascente nessa terra seca. Oh, meu Deus, abre o caminho no mar. Meu Deus, levanta essa pessoa com poder e vai dando vitória a ela. Dá vitória na casa, na família. Honra a fé dessa pessoa. Muda a história de vida dela, meu Pai. Jesus opera o impossível. E que ela tenha força para dar ao Senhor o que o Senhor está pedindo, para agir no que é necessário, para colocar o Senhor onde o Senhor está mandando ela te colocar, para mudar as coisas que são necessárias, ser mudadas, para agir no que é preciso. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Deus, para que a pessoa que entrou por aquela porta não seja a mesma que vai sair. Eu oro para uma transformação radical na vida de cada um. Força, poder, autoridade, visão do céu para agir. Em nome de Jesus. Dê a ela discernimento, dê a ela visão, dê a ela autoridade, meu Deus.
Eu repreendo o espírito volúvel, inconstante e determino consistência, continuismo, estabilidade. Em nome de Jesus, você vai orar por isso agora. Eu quero ser uma pessoa consistente, estável, continuista. Eu quero ser como Jefité. Eu não vou retroceder nas coisas. Eu não serei levado por nada. Eu sei o que eu devo fazer e eu vou fazer e prosseguir fazendo. Eu sou uma pessoa pela minha fé consistente, estável, continuista, seguro. Eu sei o que o Senhor quer de mim e estou pronto a dar. Eu darei o que o Senhor está me pedindo. Eu estou pronto para seguir nesta direção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço uma mente firme, Senhor. Peça isso para Deus. Coloca a mão aqui na tua mente, na tua testa e diga: eu quero uma mente firme, segura, convicta, estável, consistente, continuista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos estender as nossas mãos para a direção onde nós precisamos que Deus haja. Você precisa que Deus haja naquele lugar. Então vamos estender as mãos para lá com muita fé e dizer: Deus, visita esse lugar, transforma essa situação. É hora de você dizer: sabe, Senhor, eu sei o que fazer, eu estou pronto a fazer. E eu preciso que o Senhor visite lá e vá mudando. Que o Senhor mude tudo. Mude essa situação, mude essas questões. Haja, eu creio na mudança. Eu creio no seu poder. Eu creio que o Senhor pode mudar todas as coisas. Então eu quero te pedir: visita a rua tal, número tal, bairro tal, questão tal, situação tal, o fulano de tal. E eu te peço, haja agora. O que é que você quer que Deus faça lá? Diga para Deus: Deus, eu preciso que o impossível seja feito. Haja no impossível, muda, meu Deus, essa situação e faz com que o impossível se torne possível. Eu preciso que essa situação seja transformada, revertida. Eu abençoo esse lugar junto com você agora. Eu abençoo essa situação, essa questão, e eu declaro mudanças e transformações agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Meu Pai, obrigada por esta reunião, por esta direção, por esses momentos na Tua presença. Obrigada por tudo que fez aqui. Obrigada pelos avanços que tem nos motivado a ter. Obrigada pelas respostas, pelos milagres. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, com todos os projetos e sonhos. Eu os ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra tudo que tem roubado as vitórias dessa pessoa, tem impedido as bênçãos dela, os milagres dela, tudo que tem atrapalhado a vida dela, eu desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. E eu declaro vitórias na vida de cada um, poder de reação, visão. Eu declaro vitória na vida de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que Deuteronômio 28, do 1 ao 14, se cumpra na sua vida, em pontos e vírgulas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.